Algumas mulheres se deparam com alteração da glândula tireoide ao se prepararem para engravidar. E hoje eu vou contar um caso de uma paciente que me procurou exatamente por isso. Eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou contar a respeito do caso de uma paciente que me procurou no consultório exatamente porque ela estava buscando engravidar, uma paciente que adiou a gestação em função de motivos profissionais, pessoais, e aí ela foi fazer uma avaliação. Quando se faz essa avaliação, seja para coleta de óvulos com objetivando uma fertilização in vitro, que é a FIV, a mulher tem que passar por uma série de exames, um check-up, digamos assim, e bem detalhado. E é nesse momento que muitas vezes a mulher acaba fazendo um exame direcionado à avaliação da glândula tireoide. Ou seja, são feitos exames de sangue para avaliar o funcionamento da glândula tireoide e é feito também uma ultrassonografia da glândula tireoide para se avaliar a forma da glândula. É feita uma avaliação da função e da estrutura da glândula tireoide. Essa paciente me procurou exatamente porque ela descobriu um quadro de hipertireoidismo, ou seja, existia um excesso de hormônio tireoidiano. E aí, quando ela fez a ultrassonografia da glândula tireoide, também identificou um nódulo volumoso na glândula tireoide. Ela foi orientada que ela precisaria primeiro resolver essa alteração da glândula tireoide para depois dar prosseguimento no planejamento dela com relação à gestação. Nós sabemos, e isso é orientado às mulheres, que alterações do funcionamento da glândula tireoide podem atrapalhar a gestação, seja até o fato da mulher engravidar e o transcorrer da gestação. Nesse caso específico dessa paciente, ela apresentava um nódulo na glândula tireoide que produzia o hormônio tireoidiano adicionalmente, além da produção normal da glândula tireoide. E, consequentemente, existia um excesso de hormônio tireoidiano. Isso atrapalharia a gestação dela. E ela fez uma pesquisa a respeito dos tipos de tratamento existentes, com relação à cirurgia, com relação à perspectiva de se utilizar o iodo radioativo para fazer esse tratamento. E aí ela me explicou que ela não desejava fazer uma cirurgia naturalmente, ela não queria se submeter a um procedimento cirúrgico e, num primeiro momento, ela pensou na possibilidade de lançar mão do iodo radioativo. Mas mais à frente, ela foi informada, como o material é radioativo, como o próprio nome diz, iodo radioativo, ela teria que adiar o planejamento da gestação dela, que era algo que ela não queria em função da idade. E foi nesse momento que ela realmente se informou a respeito da existência de um procedimento minimamente invasivo para resolver esse problema, que é a ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência ela é empregada no tratamento exclusivo do nódulo, ou seja, a paciente não precisa submeter a uma cirurgia para a retirada da glândula tireoide e, consequentemente, não precisa fazer uso de hormônio tireoidiano. Um outro aspecto importante, que não são todas as pessoas que sabem, é a perspectiva de se utilizar a ablação por radiofrequência também no tratamento de nódulos funcionantes, como o caso dessa paciente. Nódulos funcionantes são esses nódulos que produzem esse excesso de hormônio tireoidiano que trazem as alterações metabólicas. Então a paciente me procurou exatamente para resolver essa solução, para ter uma solução para resolver esse problema que está atrapalhando a evolução, a realização do sonho dela. Durante a realização do procedimento, basicamente o que nós fazemos é como se a gente provocasse uma queimadura nesse nódulo, a gente cozinhasse o nódulo durante a realização do procedimento. Nós empregamos uma agulha específica que é introduzida dentro do nódulo, guiada por ultrassonografia. Todo o procedimento é realizado dessa maneira, é muito seguro. E quando a agulha está posicionada dentro do nódulo, é que é feita a ativação de uma fonte de energia que vai promover a elevação de temperatura dentro do nódulo, promovendo a morte dessas células. O cuidado adicional que se deve ter nesses casos em que nós sabemos que o nódulo produz um excesso de hormônio tireoidiano é com relação à vascularização do nódulo. A vascularização do nódulo é a chegada do sangue, o fluxo sanguíneo que alimenta as células existentes ali dentro. Então, esse cuidado adicional é muito importante e extremamente relevante. Porque o que se quer objetivar é exatamente impedir esse aumento de fluxo sanguíneo ali dentro do nódulo, é inibir a chegada de sangue que alimenta as células do nódulo. E esse é um cuidado adicional que se deve ter. Nós usamos o termo de ablação vascular, que é exatamente ter esse cuidado adicional. O que eu gosto de fazer, ao final da realização do procedimento da ablação, nós empregamos na ultrassonografia, no equipamento de ultrassonografia, existe uma ferramenta que é chamada de Doppler, que serve exatamente para se avaliar esse fluxo sanguíneo. O cuidado adicional que é importante se ter nesses casos é exatamente a utilização dessa ferramenta para se verificar se ainda existe alguma área de fluxo sanguíneo ao final do procedimento.
Se eventualmente for identificada ainda alguma área de fluxo sanguíneo significativo, o que nós fazemos é o que se chama de ablação vascular, que é como se a gente queimasse, cauterizasse aquele vaso ali, para inibir a chegada de fluxo sanguíneo. Então, é importante saber que a ablação ela é empregada no tratamento dos nódulos benignos e também é empregada no tratamento desses nódulos que têm um funcionamento, ou seja, esses nódulos que nós chamamos de autônomos, e em que nós chamamos também essa alteração de doença de Plummer. Nós nos referimos a essa alteração dessa maneira. Então, a ablação pode ser empregada no tratamento também desses nódulos funcionantes. E isso é uma aplicabilidade excelente do método também. Se você tem dúvida se a ablação por radiofrequência se aplica como uma forma de resolver, de fazer o tratamento adequado no seu caso, entre em contato.